pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao que a gente está estudando, a gente vai começar hoje nossa aula de História com a correção da tarefa da semana passada. A nossa tarefa foi da página 39 até a página 41. Só para recapitular, na nossa última aula a gente estava falando do Brasil se transformando numa nação. Esse foi o nosso tema. A gente fez uma análise do processo de colonização do território brasileiro e a ideia de transformação desse país num país com sentimento de nação, que é o sentimento de coletividade. Esse foi o tema da nossa aula anterior. Na primeira questão da página 39, está pedindo está questionando para a gente fazer uma discussão sobre a pouca participação popular no nosso processo de independência. Por que o nosso processo de independência não teve tanta participação da população? Isso aconteceu porque, na verdade, os escravos, os indígenas e a população que não tinha terras, e renda, eles não eram reconhecidos como cidadãos brasileiros ainda. Então, ainda não tinha ideia de cidadania para essas classes relacionadas teoricamente, às minorias. E que, na verdade, não era minoria se a gente parar para pensar que, por exemplo, os indígenas foram o primeiro povo que estiveram aqui no território brasileiro. Já na outra questão, pede também para a gente discutir como que as ideias iluministas, lembra? Na última aula eu expliquei isso para vocês, que as ideias iluministas foram aquelas ideias que surgiram lá na Europa e que trouxeram o sentido de revolução, o sentido de que o povo podia mudar as condições do país. Então, como que essas ideias influenciaram no processo de independência do Brasil? De certa maneira, elas chegam até no Brasil e dá força, para que os líderes revolucionários consigam buscar e lutar pela independência do nosso território. Bem, já na página seguinte, a gente tem uma imagem, que mostra lá o Grito do Ipiranga, um quadro produzido para reverenciar o momento da independência brasileira, com um texto. E nesse texto é interessante que a gente nota que se observa uma crítica em relação ao que tinha sido representado nesse quadro. Porque nesse quadro aqui, a gente nota o Dom Pedro como um grande herói, como um grande líder. E quando a gente estuda o processo de independência do Brasil, a gente vê que não foi bem por aí, Então, existe uma crítica em relação a isso. E na pergunta da letra A, está pedindo para a gente descrever o que estava representando isso daí, Então, a cena está fazendo uma abordagem heróica de Dom Pedro, está colocando ele como herói, como se os soldados respeitassem muito ele, Ele está no centro de todos os soldados, aqui no finalzinho da imagem, atrás da imagem, no pano de fundo a gente consegue perceber o Rio Ipiranga, que dá um sentimento do Dom Pedro como um herói da independência. Na segunda questão, na letra B, está lá: de acordo com o autor, a cena retratada não corresponde à realidade histórica. Que elementos comprovam essa afirmação? Isso comprova, o primeiro elemento mais interessante é que ele coloca, no quadro, ele pinta o Dom Pedro num cavalo alto, com toda uma força, de uma maneira bem mesmo, como eu tinha dito anteriormente, bem heróica. Mas, na verdade, era para ser uma mula no lugar. Os relatos históricos comprovam que, na verdade, ele nem em cima desse cavalo que dava essa ideia de soberania para ele estava. Então, ele critica isso. Ele fala, que no lugar do cavalo, uma mula que foi usada pelo imperador. E que no contexto histórico, na verdade, foi reverenciado o cavalo porque tinha que mostrar a soberania portuguesa. Apresente o argumento usado por Pedro Américo para justificar as alterações promovidas por ele na cena de independência. Então, por que ele fez essas alterações quando ele pintou o quadro, Porque era preciso adaptar narrativas históricas aos valores que pretendia se colocar naquele tempo. Era muito importante que naquele tempo o imperador fosse o mais reverenciado em qualquer tipo de situação que acontecesse no Brasil, tá bom? Deu para entender a correção da tarefa? Eu espero que sim, os slides vão ficar disponíveis para vocês lá no portal, então vocês podem voltar, observar as respostas e qualquer coisa a gente tira dúvida nas nossas próximas aulas. Bem, agora a gente
gente vai começar lá na página 41 do livro de vocês. A gente tem a busca por transformar o Brasil numa nação. Nós estamos vendo que desde a colonização e a tentativa de chegada ao processo de independência, havia uma necessidade de despertar esse sentido de coletivismo, de nacionalismo entre os brasileiros, e que era muito difícil em função do analfabetismo, em função das diferenças existentes entre as etnias, né? A presença ainda da escravidão, dos indígenas, ainda num processo de identificação. Então, isso tudo era muito difícil. Então, o que foi sendo estabelecido para buscar essa tentativa de transformar o Brasil numa nação? A gente tem que lembrar que em 1822, quando Dom Pedro é proclamado imperador, é estabelecido aqui no Brasil a ideia da monarquia. Então, a gente passa a ter um regime em que o rei é o soberano e que ele que vai organizar todas as situações do nosso território. Para vocês terem ideia, em alguns lugares do Brasil, demorou mais de 3 meses para chegar a notícia de que o Brasil tinha se tornado independente. Porque como o nosso país é muito grande e não havia muitos meios de comunicação e de transporte, as notícias não chegavam instantaneamente, igual hoje acontece ao vivo, né, na internet. As notícias elas demoravam meses para chegar nos lugares. Então tinha muita dificuldade de estabelecer vínculo entre as regiões brasileiras. E o que dificultava isso mais ainda, porque normalmente o único meio de comunicação que tinha era por escrito e boa parte da população era analfabeta. Então era muito difícil para o próprio governo estabelecer esse vínculo entre as áreas em função da dimensão do território brasileiro. E isso tudo dificultou a gente transformar a nossa nação com um sentimento coletivo. Aí o que começou a acontecer? Se o imperador não conseguia articular e juntar todo o país através de meios de comunicação, porque era muito difícil fazer isso, consequentemente começaram a surgir em várias regiões movimentos separatistas. Igual no sul do Brasil, né, em que houve a tentativa da região sul deixar de pertencer ao território brasileiro, igual na região nordeste e em outras regiões. Isso ficou conhecido como a época do regionalismo. E o grande desafio para a coroa portuguesa era tentar conciliar essas diferenças e manter o Brasil unido, porque havia essa ideia de tentativa de separação. Para isso, houve a necessidade de se criar leis que organizassem essas regiões com o mesmo objetivo. Foi aí que surgiu a nossa primeira Constituição, só para vocês terem ideia. Constituição é o conjunto de normas que um país tem para organizar tudo que vai acontecer dentro do país. E é como se fosse a principal lei do país, é a que comanda, que direciona. A nossa última Constituição foi na década de 80 e a nossa primeira Constituição começou a ser discutida em 1823, quando o imperador contratou algumas pessoas para poder discutir como seria a Constituição. Teve tanta briga, tanta confusão, galerinha, que simplesmente o imperador virou e falou assim, não, pode parar com isso, não são vocês que vão organizar as leis do Brasil, eu vou pedir para Portugal fazer essas leis. E aí, em 1824, foi instituída a nossa primeira Constituição, só que não foi feita por brasileiros, foi feita pelos portugueses. Os portugueses não tinham a menor noção das nossas necessidades. Então, essas leis, elas acabaram não atendendo muito bem o que a população brasileira precisava. Por exemplo, o voto. Só homens acima de 25 anos e que tivessem uma certa quantia de dinheiro poderiam votar. Ou seja, o voto ficou restrito a uma pequena parcela da população. Então, a população como um todo não teve direito político, não teve direito de opinar. A outra questão que fazia parte dessa Constituição. Para ser considerado brasileiro, olha isso, tinha que ser livre. Naquela época a gente vivenciava a escravidão. E mesmo depois, mesmo os escravos, os negros, que foram nascendo no território brasileiro, que são brasileiros porque nasceram aqui, não eram considerados brasileiros.
só por não serem livres, por serem escravos. Então isso limitava os direitos da população e segregava, tanto que até hoje a gente tem as mazelas, né, de diferenças étnicas que acompanham os brasileiros. Um outro fator muito interessante é que nessa Constituição de 1824 se determinou 4 poderes: o legislativo, que são responsáveis por criar as leis, o executivo, que vai executar essas leis, o judiciário, que vai cumprir, fazer essas leis serem cumpridas. Isso daqui existe até hoje, legislativo, executivo e judiciário. Nosso país é dividido nesses 3 poderes aqui. Só que naquela época também havia um outro poder, que era o poder moderador. Esse poder moderador era o poder do imperador. Mas olha que interessante, esse poder moderador, ele podia controlar os outros 3 poderes. Então, para e pensa. De certa maneira, não fazia nem sentido existir os outros 3 poderes, já que o imperador ia continuar centralizando essas ideias. Então, isso mostra como que o imperador tinha o objetivo de manter tudo sob o seu controle. Tá bom? Para a gente encerrar nossa aula de hoje, uma tarefinha. Alguns exercícios, se eu não me engano, são 2 ou 3 só, são poucos exercícios. Só 3 exercícios, letra A, B e C, da página 42 e 43. Tchau, pessoal!